Meu nome é Sara York, eu sou professora de língua estrangeira, sou professora do ensino fundamental, professora alfabetizadora, sou pedagoga, e estou na minha terceira licenciatura agora com vernáculas, né? Línguas. Eu gosto das línguas. Meu nome é Natânia, tenho 27 anos, sou de Salvador, Bahia. Então, meu nome é Flávia Silva Amorim, sou natural de Uberlândia, Minas Gerais. Sou professora na cidade, já há 9 anos, na rede municipal de ensino. E sou uma mulher transexual, isso é muito importante para mim. Não era, passou de um tempo, passou a ser importante eu me colocar como mulher transexual. Porque o meu desejo, lógico, né? Meu desejo é ser vista, tratada, considerada como eu me vejo, que é como mulher. Mas a partir de um determinado momento, eu falar assim que eu sou uma mulher, como se eu estivesse me comparando a uma mulher cis, apagaria toda a minha trajetória. Meu nome é Sayonara, tenho 45 anos, sou uma pessoa trans, sou professora, atuei na rede pública de ensino durante 16 anos. A todo momento, desde a educação infantil, eu era retirada das brincadeiras coletivas por não estar encaixada dentro do grupo dos meninos e também não estar encaixada dentro do grupo das meninas. Então, me lembro assim, muito nitidamente, na educação infantil, de ficar brincando de massinha, por exemplo. Na verdade, falar sobre esse momento na escola, sobre essa trajetória na escola, é falar sobre boa parte da minha vida, né? Desde pequena eu tive muita dificuldade de relacionamento na escola. Eu sempre fui uma criança bem na minha, bem quieta. Eu tive muita dificuldade de fazer amizade. Acho que eu comecei no ensino na verdade, muito rígido. Por exemplo, eu adorava boneca. Tanto é que minha mãe me deu uma boneca de presente quando eu era criança. Até os 5 anos, né? Que eu tenho memórias, assim, bem grandes da minha infância. Então, assim, eu não entendia porque, por exemplo, minha tia me reprimia, não deixava eu brincar de boneca com a minha prima, né? Então, sempre foi muito espontânea essa mulher, essa menina, essa criança, mulher, menina, né? E aí, de repente, eu descobri que, pelas críticas das outras pessoas, que eu não era uma menina. E aí, na pré-adolescência, a gente vai percebendo, não, realmente eu tenho um corpo diferente, né? A gente não evolui como as outras meninas. Então, a vida escolar, assim, que toda criança tem de socialização, a minha também foi uma parte que hoje eu sinto uma mágoa de não ter tido. Eu não tive uma experiência escolar como as outras meninas tiveram, né? O uniforme não era o mesmo, o tratamento era diferente, a nossa sociedade é machista, a exigência do menino, né, nas aulas de educação física e tudo que fizesse a distinção do gênero era sempre uma exigência de se impor, de ser forte. Essas coisas não tinha a ver comigo. Eu me lembro exatamente quando foi que eu constituí esse corpo travesti na escola. Eu sei que um dia eu falei para o meu pai, eu tinha um tênis Hadley, e eu falei para o meu pai, eu preciso de um sapato que o meu tênis furou. E o Hadley era um tênis que ele só furava no bico, na ponta, onde batia a unha. E aí o meu tênis furou. Era quase que moda, todo mundo tinha um tênis Hadley e furava. Que eu já estava de olho no outro lance. E aí meu pai falou assim, quanto é que custa lá os sapatos que você quer? Eu falei assim, tanto lá. Aí ele foi e falou, então eu estou te dando dinheiro, você vai lá e compra. Eu tinha uns 12 anos, 11, 12. E eu fui comprar o sapato. Quando eu fui comprar o sapato, eu achei a caixa do tesouro, né? Porque era uma melissa de salto. E aí eu volto para casa com a melissa de salto. E já no pé.
E aí meu pai olha e fala assim, que isso no seu pé? Eu falei, olha pai, é moda, todos os meus amigos têm. Aí ele falou, o que está acontecendo no mundo? Mas eu falei isso assim, sabe, uma sacada. Falar pra ele que todos os meus amigos tinham, todos os meus amigos homens tinham, por que eu não podia ter? Era uma sandália de salto. É claro que ele não acreditou naquilo. Mas ao mesmo tempo, eu percebo que ele muito docemente, ele já sabia que se tratava de alguém que queria passar por outras situações de exclusão. E como homem sábio, ele falou, deixa, fica por isso. E aí eu acho que ali eu me compreendo como uma adolescente diferente. A primeira série primária, que a gente chamava primeira série primária, que eu comecei as minhas primeiras performances femininas. Comecei a me interessar pelos meninos, né, do mesmo gênero que o meu. E já era um choque, né, para a escola aquilo, porque eles percebiam que eu não performava masculino, não queria jogar futebol, eu queria jogar vôlei, nem vôlei era carimbada que aqui chamava. E eu acho que eu comecei a me descobrir mesmo ali pela 4ª série, foi quando na época tinha o pelotão de saúde da escola, e como eles usavam um jaleco muito grande, o meu sonho era poder usar aquele jaleco para poder fazer de conta que eu estava vestindo uma saia. Apanhei com muita frequência entre o 6º ano até o 2º grau. Eu era muito agressiva. Então, quem fizesse bullying comigo apanhava. Eu batia mesmo, sem dó. Batia, eu era muito conhecida no bairro, as escolas eram no bairro, eu conhecia todo mundo no bairro, eu juntava turma de menino e pegava na porta da escola, na saída. Então ninguém mexia comigo, então ninguém fazia bullying comigo. Mesmo tendo isso tudo, eu sempre gostei da escola. Eu sempre gostei da escola porque era o único ambiente que eu não estava sozinha. Mesmo estando sozinha. A performance essa repetição, esse mimético, né, que a Buckley vem trazendo, que ela fala, isso tudo eu experienciei com um negócio chamado discamizagem. Olha, eu com aquele discamizagem, eu botava por fuder. Porque eu tinha essa voz e eu falava com os caras, aqueles homens mais velhos, com aquelas vozes maravilhosas, eu falava, oi, gatinho. E assim, é uma voz muito mais infantil, né, naquele momento. E aí eu começo a treinar as minhas primeiras entradas de afetividade, como mulher mesmo, que eu acho que eu já me via. E para mim, assim, foram momentos imensos, assim, da produção da minha feminilidade. Porque eu sabia que eu falava pro cara, como que você vai transar comigo, né? Eu tô com tesão, não sei o quê. E aí eu fabricava esse imagético, né? Essa imagem da mulher, né? Dessa mulher buceta. Só que eu era uma mulher de pau. E aí isso dá meio que um choque, né? Porque na minha cabeça, apesar de ser uma mulher de pau, eu tinha essa linguagem, uma coisa quase suceriana, né? Soci grita ali no meio, falando, né, do signo, do significado, do significante, como que você vê esse pau? E esse pau aí para mim ganhava uma outra dinâmica, um outro nome, um outro signo de significado, que era a pauceta, por assim dizer. Bom, eu acho que eu me constituo mulher dessa forma, e isso não foi doído, porque fora da minha casa existia existia a Sara. Na minha casa, eu não sei se na minha casa existe. Eu não sei quando que é a ficção, quando que é o mundo real. Porque se em casa eu sofria o espancamento, a inferiorização, que eu sofria todas as marcas de opressão que o ser humano pode causar em outro, com a minha mãe, né? Inclusive com coisas muito banais, como
comer alguma coisa que estava na geladeira e que eu não poderia tocar porque aquilo era do filho mais velho, era de um dos filhos dela. Então isso é uma marca muito, né? É uma coisa muito, assim, de uma agressividade, de uma desumanidade imensa. Eu guardar uma coisa na geladeira, você que é criança olhar aquilo e não poder consumir. Né? Mas quando eu estava fora da minha casa, eu saía do portão para fora, eu sabia que eu tinha que existir uma outra Sara. E essa outra Sara era uma Sara que se divertia, que criava as possibilidades desse praticante do cotidiano que diverte com as coisas, que causa com a vida. Eu me lembro de imagens minhas, pequena, brincando com minhas primas. Eu pegava uma fronha de cabelo, uma fronha de travesseiro, eu colocava na cabeça e falava que aquilo ali era o meu cabelo. E eu queria brincar com bonecas, eu me identificava com outro tipo de identidade. Minha mãe e meu pai, no início, não me barravam, tanto é que, assim, existem fotos minhas na infância. É o Tchan, meu amor, eu era a loura do Tchan. Quando eu ia pra casa dos meus tios, que ia ter pagodão de família, meu primo era o jacaré, minha irmã era morena, eu era a loura do Tchan, e ficava as três requebrando. Só que na escola eu sempre fui líder. Sempre fui líder. Então, assim, do fundamental até ao ensino médio, eu criei o grêmio da escola, coisa que não se falava aqui na cidade. Eu fui da UESO, que era a União dos Estudantes Secundaristas da cidade. Então eu era uma espécie de liderança na educação básica. Isso aí eu falo da quinta série até o terceiro colegial. Então, os eventos que tinha, era eu que fazia. Eu fazia desfile de moda, eu fazia gincana. E lógico que uma das provas que eu fazia era os homens vestidos de mulher e as mulheres vestindo de homem, porque aí eu podia aproveitar aquele momento e fazer minhas performances, né? Eu chego na academia na licenciatura em 2013 e eu venho me instrumentalizar de possibilidades para contar uma história. Porque eu estou aqui para isso. Eu quero os elementos que me capacitam a contar essa história e ser compreendida pelo que eu falo. Eu saí da escola e fui direto para a universidade. E foi terrível, foi muito terrível esse período meu de faculdade. As pessoas cuspiam no chão a hora que eu passava. Eu tinha aluno que, se fosse trabalho de grupo, se eu estivesse no grupo, eles saíam, eles não permaneciam no grupo. Época de trabalho de campo, eu curso geografia, tem muito trabalho de campo. Era uma briga para não ficar comigo no quarto, porque é como se eu fosse estuprar, né, todo mundo no quarto que eu tivesse lá. E foi difícil, foi muito difícil. E como que eu consegui formar? Eu consegui formar porque se o professor mexesse comigo, eu subia na cadeira, eu arrancava a roupa, eu ficava louca. Então, comecei a dar esses... Eles criavam problemas com a minha presença dentro da universidade, tentando me tirar da universidade. E o que eu fazia? Eu criava problemas para eles também. Até que consegui formar. Mas foi uma formatura a trancos e barrancos. E aí eu tive uma disciplina de gênero e sexualidade pro ensino de ciências, em que eu achei fantástica a disciplina. E aí eu falei assim, nossa, se tiver alguma coisa que eu quero mexer, é sobre gênero e sexualidade. Foi a primeira palestra que eu dei na universidade, dentro do grupo PET Biologia. Foi sobre gênero e sexualidade. E eu me encantei, porque, tipo assim, era a descoberta daquilo tudo que eu queria descobrir a vida inteira, que eu não conseguia libertar, né, no meu corpo. E aí, comecei a usar esmalte, comecei a usar brinco, comecei a usar cropped, comecei a usar saia, e aquilo era libertador pra mim, porque toda a minha vida, toda a minha infância eu quis usar. Quando eu passava na porta da universidade, eu achava que aquilo era impossível para mim, só pessoas muito inteligentes poderiam estar ali.
muito capacitadas. Os prédios assim da universidade sempre foi muito limpo, muito fechado, né? Não tinha, parece que não existia uma abertura, parecia tudo muito distante. Eu costumo dizer, em alguns momentos, quando alguém me pergunta como é que é dar aula, né? Como é que é ser professora e travesti, eu falo, é maravilhoso, porque eu chego numa sala de aula e falo, e aí, gente, vamos brincar? Hoje vai ter vamos fazer tal coisa. E essa alegria toda que eu sinto quando eu estou lá, ela começa de um modo muito falso. Porque eu preciso me agarrar a essa falsidade. Eu não sei se eu ia usar, eu não sei se falsidade seria o melhor, mas eu preciso me ancorar nesse sentimento de maravilhosidade, porque 20 minutos, 15 minutos antes eu ouvi, olha o viado. Então eu não posso chegar para essa turma com o sentimento de quem acabou de ser apontada. E é uma prática recorrente. Né? Isso não acontece comigo um dia. Aconteceu ontem, não. Isso é uma coisa que é recorrente numa vida trans. Né? Eu não tenho uma passabilidade, não sou uma pessoa que você olha e fala, nossa, olha que mulher interessante. Não, você olha e você vê uma travesti, você sabe que tem ali marcas do masculino, marcas do feminino, e isso é muito perceptível. Então, quando alguém vê, nossa, a Sara é um furacão, ela chega e tal. Eu sou esse furacão porque 20 minutos, 30 minutos, no início do meu dia, alguém disse, olha o viado. E essa foi a primeira palavra que me ofendeu quando eu era uma criança, sem nenhuma possibilidade de defesa. É isso. Posso parar só um pouquinho? Quando eu decidi realmente encarar a transição, o hormônio, sair me expondo como uma mulher, eu já tinha procurado me estabelecer financeiramente num trabalho, né? Eu tinha muito medo de começar a transição e ser mandada embora, não conseguir emprego. Chegar na Ederlindo, eu tive muito medo. Porque eu falei assim, como é que vai ser uma travesti chegando na escola? Como é que essa travesti vai ser recebida? Como é que, eu acho que eles não vão querer nem me dar vaga. E aí eu cheguei lá, tinha 16 aulas. E tinha 2 aulas separadas pro mesmo... Ou seja, tinha 18 horas. 18 aulas, né? 18 turmas. 9, né? E só que uma tava solta porque era carga de extensão, né? E aí o professor tinha se machucado. Chegou um professor da tarde, conseguiu pegar o cargo, e eu achei que ele ia pegar as 18. Ele falou assim, não, eu quero só as 16, porque eu não vou conseguir ficar com as 18 não. Eu quero dar as 2 pra ela. Porque eu sei que ela é a próxima. Eu vou deixar os 2 cargos pra ela. Ele falou assim, você quer pegar as 2 horas? Eu falei assim, quero. E aí eu peguei. Uma turma só, mesmo sabendo que não valia a pena, peguei. Só pra ter hora. E pra ter experiência. E aí já foi aquele choque com o nome. Meu nome não é retificado ainda. E aí a moça do RH foi, colocou meu nome, falou que não tinha problema, que poderia assinar de boa, tranquilo. E eu tive uma grande surpresa, porque pra mim, eu adorei trabalhar no Ederlindo. Eu cheguei na escola, eu chegava no bairro, é óbvio que quando a gente chega, a gente sabe que tá todo mundo olhando pra você. E os meninos ficam loucos, eles ficam loucos, assim, só faltava te pendurar da porta, assim, pra cair. Pra ver quem é que tava chegando. E eles me pediram pra dar aula pra eles. Porque entre todas as turmas eu tinha que escolher uma, eu ia escolher o segundo ano A. E a turma que eu fiquei foi o D. Ou foi o E? Foi o E. Foi o E? Não lembro, o D ou o E. E os meninos pediram pro professor, falou assim, deixa ela dar aula pra gente. O senhor já deu aula pra gente, a gente quer tomar aula com ela.
E aí eu fui pra sala, foi ótimo, nunca fui desrespeitada. Em relação aos meus alunos, nunca tive problema, assim, os meninos, inclusive, me amavam. Muito, muito especial tá com os meninos, assim. Eu sou a professora que coloca o cabeçalho no quadro, com a data, imediatamente eu sei que vai chegar a diretora, coordenadora ou supervisora para falar bom dia. E esse bom dia não vem carregado de um dia só. Ele é um bom dia da vigia. Ele é um bom dia que vai problematizar como que eu estou vestido, o que eu estou fazendo, como é que eu comecei a aula, o que eu estou falando, se eu estou agressiva, se eu não estou, se eu estou de bem com a vida. Porque tem isso. O meu aluno ele pergunta para mim, por exemplo, tia, você é operada? Quer dizer, isso é no campo do privado, no mais alto nível. Em compensação, ninguém pergunta para o professor de matemática se ele fez fimose. Mas você aplica de verdade? Eu falo, eu não, você vai. Né? As professoras que estão lá inseridas, elas não respondem esse tipo de pergunta. Por que meu peito não seria de verdade? Né? O que o meu teria de menos valor que qualquer um outro? Mas isso é colocado à prova ali naquele momento. E se você não tem um certo jogo de cintura, você acaba acreditando naquilo e aí aquele aluno que é um estudante, que é uma pessoa que está ali para poder aprender com você a se relacionar socialmente com outras realidades e potenciais de vida, você acaba ou demonizando ou tornando ele alguma coisa de um outro processo, de um outro âmbito, que muitas vezes não é aquilo que a gente espera. Né? Eu cheguei a ter uma discussão numa turma de primeiro ano sobre gênero e sexualidade, porque eu falei que eu não ia intervir, desde quando eu fui demitido em 2017 do projeto, eu falei que eu não ia intervir mais na temática de gênero e sexualidade. Porque eu não queria perder o meu emprego e sofrer violências por causa daquilo, né? Que eu ia deixar meu corpo político falar. E aí eu entrei na escola, também tranquilo, assim, quanto às questões administrativas, a diretora também foi super tranquila, o supervisor também super tranquilo, o vice-diretor que trabalhava à tarde também um amor comigo. E mais uma vez, meus alunos, assim, adorando o que estava acontecendo, assim. Aí eu me lembro de uma vez, numa turma de primeiro ano, que eu fiz uma discussão, eu ia dar aula e eu vi uns meninos fazendo uma piadinha sobre uns negócios das meninas, assim. E aí eu falei, a gente precisa urgentemente conversar sobre gênero e sexualidade. Eu virei pro quadro. Aí um menino pegou e falou assim, a gente pode conversar sobre isso hoje, que amanhã eu não venho pra sua aula. E eu queria estar nessa discussão. Falei, vocês querem isso? Então eu virei e falei assim, vamos fazer a roda e vamos conversar. A turma inteira, e era tida como a pior turma da escola, fez a roda na hora e os meninos começaram a me fazer muitas perguntas em relação à temática. E a gente conversou sobre gênero, conversou sobre orientação sexual, expressão de gênero, a gente conversou sobre tudo. LGBTfobia. Coincidentemente, a gente estava no mês de maio, que era o mês da visibilidade LGBT, da diversidade. E foi o mês que criminalizou a LGBTfobia. E eu comecei a falar com a pior turma da escola sobre isso. E foi ótimo o retorno dos meninos, assim, as dúvidas que eles tinham e que chegavam para ter, assim, sobre violência contra a mulher, sobre desde uma diferença entre uma travesti e uma mulher trans, o que é ser gay, o que não é. E nesse período de docência, 16 anos de docência, eu trabalhei muito a questão da diversidade dentro da sala de aula. Eu começo a trabalhar a cartografia dentro da geografia, onde esses alunos começam a mapear os assassinatos. Aí eu pego esse conhecimento escolar, acadêmico, e levo para dentro do movimento social, e o movimento social começa a fazer esse mapeamento de uma ideia que parte dentro da sala de aula. Então eu tô ali como a professora transexual. Isso já chama atenção e já quebra um monte de estereótipo, de barreira, de quem deveria estar ali, se escola é lugar para travesti trabalhar. Não sabia que travesti também podia ser professora, essas coisas já chegam, né? Tanto que quando eu pego dobra, né? Hora extra, assim, eu trabalho em outra escola e os meninos não me conhecem, então tem aquele impacto
né, impacto da voz, e aí isso já gera dúvida, e aí já gera os questionamentos. E daí eu trabalho, aí assim, quando tem esse questionamento, essa dúvida, daí eu trabalho a questão da identidade de gênero, a sexualidade, mas eu aproveito a dúvida que eles trazem. Eu nunca chego lá, gente, hoje a gente vai falar sobre identidade de gênero. Eu poderia, né? Eu poderia, por exemplo, sabendo que é importante que as pessoas tenham informação para diminuir o preconceito. Eu poderia pegar, assim, várias imagens da história da arte e trabalhar um tema, por exemplo, a maternidade. A partir daí a gente trabalhar a sexualidade, né? Só que é muito arriscado. Principalmente quando você é uma pessoa que já traz consigo os estigmas, né? Os preconceitos. Então as pessoas vão ficar mais de olho em mim, pai de aluno, pedagogo, vão ficar mais de olho esperando que eu escorregue, sei lá, esperando que eu fale alguma coisa errada, esperando que eu doutrine. Então, eles estão sempre de olho no meu conteúdo, esperando que eu faça alguma coisa errada para me tirarem dali, daquele espaço, né? Porque a gente sabe que ainda não é o meu espaço, né? Ainda não é o meu espaço, que eu estou ali enfrentando, eu estou ali me colocando como professora, mas eu não deveria estar ali. Tem muita gente que pensa isso ainda. Na educação foi um trajeto de resistência. Houve muita resistência para chegar até onde eu cheguei. Se eu não fizesse o viado louco, eu não tinha chegado aonde eu cheguei. Então tudo que eu consegui não foi fazendo a boazinha. Eu sempre fui muito manipuladora, né? Então eu acho que foi por isso que eu venci. Eu, além de ser pronta para atacar, eu estava sempre pronta para atacar. Eu criei um escudo em volta de mim, muito manipuladora. Eu sempre manipulei as pessoas pela capacidade de persuasão que eu tenho, que é muito grande. Então, assim, eram armas que eu tinha. Eu sabia que as pessoas... A transfobia, ela existe dentro da sala de aula, enquanto discente, enquanto docente. Só que ela ou ela é muito declarada, ou ela é velada. E quando ela é velada, ela é pior. Porque quando ela é declarada, você declara a guerra contra seu inimigo, pronto, acabou, que vença o melhor. Quando é velada, ela é terrível, porque ela te adoece. E aí você tem que começar a se armar de mecanismos, né, para poder se defender. E era o que eu fazia. Então, eu fazia amizade com os diretores das escolas, eles frequentavam a minha casa, e ali eu começava a pegar dados importantes. Mas os meus alunos não. Os meus alunos, eles têm curiosidade, eles querem saber, eles querem entender. E a tia Flávia, eu acho que se eu rapar a cabeça, chegar de cabeça raspada lá, é tia Flávia ainda. Não tem nada assim que eu faça que apague para eles a minha identidade. Eles respeitam muito. E eles são muito solidários também com os colegas, sabe? Pelo menos na minha escola eu tenho essa sorte, assim. Porque eu vejo muitas meninas que têm características mais masculinas e meninos que se expressam uma feminilidade muito exacerbada e não existe, graças a Deus, hoje em dia não existe mais aquela coisa assim, esse menino aqui não vai ficar com a gente, porque ele é feminino. Então todo mundo essa geração, acho que é uma geração assim, mais aberta, sabe? Não vai te excluir por pouco, assim. Por você ser homossexual, você tem umas características diferentes. E lá também tem muitos alunos com deficiência na minha escola. Não são todos que têm. E então, os meninos também com deficiência, eles são muito abraçados, sabe? Eu acho que essa geração, ela veio para abraçar as diferenças. É uma geração que não gosta de estudar muito, mas pelo menos tem uma paz.
emotiva, assim, saudável, né? De não excluir. E a educação, com a nossa presença, ela se torna mais humana. Eu nunca tive problema em trabalhar em periferia. As pessoas falam, ah, você é louca, você vai para a periferia. As pessoas são agressivas na periferia. Não. As pessoas da periferia, elas sabem entender a nossa dor da mesma forma que a gente sabe entender a dor deles. A gente sofre um preconceito por transfobia e eles sofrem um preconceito de classe social, porque eles estão à beira, eles estão à margem, né? E então acho que dá certo, a gente torna-se esse espaço mais humano, né? Porque a gente dá atenção à dor desse aluno. A gente sabe entender a dor da mãe que está desempregada. Então falta mais. Eu acho que por obrigação toda a escola tinha que ter uma professora trans, como coordenadora pedagógica, como bibliotecária, ou dentro da sala de aula, para humanizar esse ambiente. Porque a escola, infelizmente, é um espaço ainda muito hostil para aquela pessoa que foge dos padrões. Não é só a pessoa trans, não. Para o gay, para a lésbica, para o negro, para a pessoa gorda. A partir do momento que você sai de padrões estabelecidos, você incomoda aquele espaço normal. E aí a nossa presença ali dentro, né, dá um diferencial. A gente começa a acolher esses alunos que não se enquadram nesse padrão. A gente vai formar uma gangue ali dentro. E aí, ou vocês nos respeitam, ou a gente vai jogar uma bomba aqui dentro e explodir tudo. Então, acho que funciona muito assim. Né? A gente faz revolução com tiros, né? Com quebra-quebra. E a revolução, ela é assim, né? A gente não faz com pomba branca da paz, né? A gente não solta pomba numa revolução. Mas, olha que ela começa a fazer a gatinha do filme pornô, meu amor. Aí sai aquelas coisas lindas. Vai, gatinha do filme pornô, professorinhas. Parabéns, três.